Primeiro tempo eu achei bom, sufocou o Ceará, 70% de posse de bola, conseguiu criar tanto pelas duas pontas ali, o Samuel Lino achei que não foi espetacular como na primeira participação, mas bem ok, ali fazendo jogadas pela esquerda, ele tem uma coisa de um cruzamento certeiro ali que ele dá, um cara que pensa quando dá o passe. O Emerson Royal um pouco menos, mas também criando alguma coisa pela direita, e ali o meio Plata e o Arrascaeta, é assim que sai o gol, né? Passo do Léo Ortiz, cabeçada do Plata e o Arrascaeta faz o gol. Acho até que poderia ter feito mais de um gol. Bruno Henrique mal, né? O Arrascaeta eu também não achei que jogou bem, não. Mas o Bruno Henrique bem mal, né? Todas as bolas que vão ali, perdeu um gol, aí teve uma outra chance no final. O próprio Arrascaeta teve algumas bolas ali que o Jorginho, que é um cara que está jogando muito bem e suprindo vários dos problemas do Flamengo, dá aquele passe ali entre linhas para o Arrascaeta e ele não está aproveitando tão bem quanto ele costumava fazer, né? De sair uma tabela, de sair uma conclusão. Ele fez na hora do gol, mas teve algumas outras chances que ele não conseguiu fazer. Mas, no geral, bom primeiro tempo. Aí, segundo tempo, totalmente diferente, né? O Flamengo volta meio morto, né? Com uma intensidade lá embaixo, já com a troca do Arrascaeta pelo Saúl. Desculpa, o Saúl não está em condições de jogar na Série A nesse momento. Pode ser que mais na frente, com outro condicionamento, outro ritmo do jogo, ele tenha essa condição. Provavelmente não vai ser nessa posição aí do Arrascaeta. Por sorte, está chegando aí o Carrascal, né? Justamente para ocupar essa posição. Mas ontem eu acho que nem em outras posições, uma intensidade muito baixa para o que é o nível do Campeonato Brasileiro. Não divide bola, não consegue chegar antecipado em nenhum momento, enfim, é a de se esperar, que eu acho que tem que treinar mais. E aí vai um pouco desse negócio do por que o jogo do Flamengo errou o pós-mundial? Bom, perdeu o que para mim era o principal jogador do time, o Gerson. É óbvio que ia ter um impacto. A gente falou já sobre isso e as pessoas estavam minimizando muito a saída do Gerson como se fosse uma coisa simples de resolver. É um jogador que supria ali várias lacunas do time do Flamengo, né? Jogava como armador, dava toque de bola, fisicamente ele era forte, né? Se sustentava, então ele resolvia muitos problemas. Além disso, você teve a contusão do Pulgar e do De La Cruz, então você perdeu o meio de campo inteiro. O meio de campo do Flamengo no primeiro semestre não existe mais, é um time em remontagem. Por sorte, tem um Jorginho, que é um jogadoraço, está jogando bem, mas você vai ter Everton Araújo ou Alan, que vai ter uma queda. É óbvio que qualquer um que entre ali no lugar do Gerson tem uma queda, ainda que tenha sido Plata ontem, ele não jogou um mau jogo, mas é outra característica, né? Diferente, tem até um pouco mais de conclusão a gol, jogada incisiva, mas tem muito menos dessa de controle de jogo e de físico até o fim do jogo. Aí o Flamengo está morto, não tinha troca, porque está todo mundo no DM, a gente já comentou aqui que é o SUS rubro-negro, né? Cebolinha, Michel, a gente nem sabe mais o que aconteceu com esse jogador, qual é o estágio dele de fato, né? Deixa só abrir um parênteses em relação a esse assunto aí, aproveitando o embalo, já que estamos aqui de olho vendo o treino. Cebolinha e Michael estão no campo hoje treinando, tá? Então pode ser uma perspectiva aí, para ver se eles vão estar à disposição efetivamente para quarta-feira, ou se estão sendo preparados para o final de semana contra o Mirassol, no jogo sábado, né, no Maracanã. Enfim, mas hoje pelo menos eles estão por aqui. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar. Lembrando que o Cebolinha, segundo o Felipe Luiz, estava com uma questão de tendinite. O Michael ainda estava se recuperando de uma situação no tornozelo. Então, os dois que ficaram, jogadores da ponta esquerda, que ficaram fora da relação nos últimos jogos, pelo menos hoje estou vendo eles ali lá no campo, lá longe. Por isso que não dá nem para eu virar a câmera. Vou tentar ficar de costas aqui rapidinho. Olha lá, estão lá embaixo, no último campo. Nem se eu virar a câmera vai conseguir pegar direitinho para a galera ver, mas estou vendo daqui. Eles estão por ali. Câmera melhor, hein? Eu vou contratar uns caras aqui, o UOL vai liberar uma verba para eu ter uma câmera melhor, vai trazer mais uma galera, para ver se a gente dá uma turbinada no zoom aqui. Mas hoje o que dá para ver é o meu olho mesmo, que tá chegando mais longe, e com os dois aqui. Então, pelo menos nesse aspecto, para esses dois caras especificamente, de repente agora é uma perspectiva de melhora aí em relação a essa dupla de pontas esquerdas aí do Flamengo. Já teria pelo menos uma troca, né? Já que nesse jogo contra o Ceará não tinha o Pedro e o Wallace também, então ficou sem reserva nenhuma no ataque, só tinha o Juninho e o Matheus Gonçalves. Era isso, né? E no meio de campo você só ia ter o Alan, e atrás não tinha ninguém, porque o Felipe, depois na coletiva, inclusive, falou que ele ainda não tem confiança total no João Vitor e no Cleiton, né? Que são os dois zagueiros, tem o Iago também, mas esses dois que eram os principais ali. Então, eu acho, inclusive, que aí tem uma discussão, porque
Então tinha que ter ido um zagueiro na janela, porque se ele só confia no Danilo, o que, na minha visão, pelo menos é um erro, porque o João Vitor, todo mundo fala muito bem dele. Acho que ele deveria ter mais minutos em campo. Mas o próprio Iago no sub-20, né? Tem sempre muito bem visto no time sub-20, capitão, não sei o quê. O João Vitor é visto como um jogador tecnicamente mais refinado, e o Iago é um jogador de força. Por isso que ele tinha esse destaque todo mas podia ser ele também, enfim, o que o Felipe Luiz entendesse ali como um jogador que funcionasse. Então precisava ir atrás, porque o Léo Pereira e o Léo Ortiz são jogadores bons, mas eles estão sacrificados. Já está vendo que você olha e vê que os caras estão cansados, eles estão começando a errar muito porque estão cansados. Não aguentam jogar todo jogo, toda quarta e domingo. Então, eu acho que isso é uma questão. O time foi morrendo, o Ceará adiantou suas linhas, botou um jogador inteligente, que é o Lucas Mugni, a torcida do Flamengo lembra. Ele era meio lembra, mas não com tantas saudades assim. Ele era meio comidorme no Flamengo, mas ele jogou um bom jogo ontem, né? Batendo o escanteio. Ele é um jogador que acha os espaços ali, é um jogador inteligente. Quase fez o gol de cabeça, né? Quando você acha ali os espaços, porque ele encontra os espaços para jogar, ele sabe onde meter a bola, é um jogador que faz o time jogar mais, o Ceará, e aí já tinha tido uma bola de cabeça do Pedro Raul, depois ele faz o gol, o próprio Ceará, depois que empatou, a impressão que ficou é que deu mais uma pressionadinha, mas também não fez essa questão toda de tentar virar o jogo, e o Flamengo não tinha força, na verdade não tinha força, estava com um meio de campo totalmente Frankenstein, na frente então, assim, a questão do repertório que o Mauro falou, eu acho que é uma discussão, mas eu queria ver o time completo para ter certeza de que esse é um problema de fato, porque sem ter peças, e aí eu acho que o Felipe Luiz errou ontem a não trocar e dar sangue no time, mesmo tendo poucas opções, podia ter botado o Juninho antes, devia ter botado o Alan antes, devia ter botado o Matheus Gonçalves, enfim, o que ele tivesse ali, e devia dar chance a outros jogadores. Lohan, por exemplo. O Lohan deve estar em preparo físico melhor do que o Saul. E era a posição do Arrascaeta. E até o Vitor Hugo entrou, né? Que chega do Atlético de Madrid totalmente no ritmo de master, tem chance de jogar, e o Lohan que está aí jogando na base não tem. Não faz o menor sentido. Improvisa ele numa posição, sabe? A ideia não é ter intensidade no jogo? Ou o GPS só vale para o Pedro? Assim, eu acho que tem que ter uma coerência. Acho que o Felipe agiu muito corretamente naquela situação do Pedro, mas ele tem que agir isso sempre. Se o jogador não tem intensidade para jogar, não tem que entrar em campo. É simples assim. Então, eu esperaria essa questão do repertório para quando o time estiver mais completo. Ou seja, os caras que entraram já estiverem mais ambientados, você ter esses outros jogadores, os pontas, o Danilo, um volante, eventualmente, se o De La Cruz conseguir voltar de fato, não sei, ele já voltou para o Rio de Janeiro, pelo menos, né, Igor? Não sei se está no campo aí. Eu não vi ele no campo aqui, não. O pessoal que está com a lente potente aqui também não conseguiu flagrar De La Cruz, mas ele tinha voltado na semana passada, ou voltaria no início dessa semana, não tem muita informação sobre ele. Só sobre De La Cruz, enfim. Detalhe é que a gente deu informação hoje, né, um pouquinho mais cedo, nessa discussão envolvendo o que causou a situação toda, o De La Cruz, o Runco e tal. O fato é que o Flamengo, só para dar esse parênteses aqui para gerar o corte depois para a galera, hein? O Flamengo não pensa em contratar um novo chefe de departamento médico para substituir o Runco. Então, só nessa situação, aproveitando o gancho que você mencionou, o De La Cruz, nessa condição atual do time, do clube como um todo, departamento médico e tal, o entendimento da diretoria é que o Runco tinha um papel de supervisionar o trabalho como um todo, e agora cada modalidade já está muito bem entendida com o seu médico respectivo. O Flamengo tem, por exemplo, 5 caras aqui que trabalham no departamento médico diretamente. Então, especificamente para assumir esse papel de chefe do departamento médico, para suprir o Runco, considerando o futebol, as outras modalidades, o Flamengo entende que não é necessário. Então, a vida vai seguir sem o Runco e sem o substituto do Runco, pelo que eu tive de informação da diretoria do Flamengo. Isso não da cúpula do futebol, mas da cúpula do clube propriamente dito.